Gente, para ver como é que os times mudaram bastante desde a última vez que se encontraram. Fotografia é a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa. É também congelar um momento para a eternidade. No futebol, quando falamos em fotografia, estamos nos referindo à escalação de um time. Por exemplo, nesta temporada o Grêmio está mudando a fotografia. Ou, no próximo jogo, a fotografia da equipe do Inter vai ser outra em relação a, digamos, 2 semanas atrás. E por aí vai. A fotografia da dupla Grenal está em constante mutação neste início de temporada. De um clássico para o outro, ou seja, do dia 8 de fevereiro para o próximo sábado, tem muita mudança. As mudanças são uma por construção planejada de um time que quer mudar a sua fotografia, outra por circunstâncias, por lesões. O Grêmio foi quem mais alterou a imagem. São 7 caras novas em relação ao Grenal que acabou empatado em 1-1. Neste sábado, 2 jogadores que foram reservas em fevereiro vão ser titulares. Gustavo Martins, substituto de Gemerson, e Monsalve, na vaga do Aravena. Mas a maior mudança vem da janela de transferências. Entraram Thiago Volpi, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Cuejar y Cristian Oliveira. La verdad que tuvimos una muy buena janela de jugadores. Se incorporaron buenos jogadores. Estamos muy contentos con eso. O Inter tem menos modificações, 4. Bruno Henrique por Thiago Maia, que quase foi para o Santos, e Carboneiro por Wanderson, que deixou o clube. Ener Valencia e Vitinho são os titulares no ataque, porque Borré e Wesley estão lesionados. Eu acredito naqueles que estão aptos, seja com 15, 16, 17, 18, não me interessa. Vai jogar. O Inter, uma equipe já consolidada, mudou por necessidade em função de lesões e saídas. O grande desafio do Roger, e essa também é a sua grande virtude, é trazer a memória coletiva. Eu gosto dessa expressão. A memória coletiva do ano passado. O jeito de jogar, ficar com os jogadores em sessões de treinamento fazendo a mesma coisa, agindo da mesma maneira. E isso o Inter tem. No Grêmio, as mudanças foram para reforçar o elenco, num time ainda em formação. O Grêmio recebeu melhores jogadores do que o que tinha naquele empate 1-1, que foi dominado pelo Inter. O Kiki Oliveira é o grande exemplo, né? Um jogador muito mais decisivo, hegemônico do que Pavon, quem estava ali naquela função. O fato é que essa mudança de fotografia em poucos dias é uma pitada para deixar o Grenal imprevisível. Devemos seguir trabalhando para jogar que o jogo de Grêmio seja melhor. A gente projeta uma final disputada sempre com todos os elementos, né, de um clássico. No sábado, vamos saber quem está melhor na foto. Sábado, 15:06 da tarde, ao vivo para vocês aqui na RBS TV. E quem eu sei que tá sempre bem na foto é ele, Bruno Halper. Me conta, o técnico do Grêmio vai ser julgado pela agressão ao jogador do Juventude, é isso? Boa tarde. Salve, salve, Kelly. Muito boa tarde a todo mundo que está com a gente no Globo Esporte dessa quinta-feira. É isso mesmo, o técnico Gustavo Quinteiros, ele foi expulso naquela confusão toda após o gol do Grêmio lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude no último sábado e por isso está automaticamente suspenso do Grenal da Arena. Mas ele pode ficar fora também do Grenal da Volta no Beira-Rio na semana que vem. Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul vai julgar o Quinteiros na próxima terça-feira por ter invadido o campo e agredido o Enio do Juventude. As penas somadas podem chegar no máximo a 15 jogos de suspensão. Por esse motivo, o Quinteiros pode ficar fora também do segundo Grenal. Além do Quinteiros, também na terça-feira, o TJD vai julgar 5 dirigentes da dupla Grenal por terem dado declarações criticando a arbitragem. Do lado do Grêmio são o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto. Do lado colorado, o vice de futebol José Olavo Bisol e também o diretor esportivo D'Alessandro Kelly. Muito bem, obrigada por enquanto, mas eu quero saber também do futebol. Quais são as notícias de dentro de campo, hein, Brunão?
Aqueles mistérios da Semana Grenal que a gente já vem tratando há um bom tempo aqui no Globo Esporte. Começar pelo Inter, daqueles 3 lesionados titulares incontestáveis, Borré, Alan Patrick e Wesley. O Alan é o que mais tem chance de começar o jogo do próximo sábado. Ele se machucou no pé direito há 3 semanas e tem evoluído muito bem na sua recuperação. E ainda tem o Thiago Maia, né? Depois daquele vai, não vai para o Santos, o Inter disse que ele retomaria os treinamentos e se o Roger entender que ele tem condições, pode ser um dos mistérios do Grenal 4-4-5. No Grêmio, a dúvida atende por Francis Amuso. O belga sentiu dores musculares, mas se tiver recuperado a tempo, pode começar o Clássico Grenal. Lembrando que ele entrou muito bem naquele jogo contra o Juventude, o primeiro jogo pela semifinal, teve uma das melhores atuações do ano, o Grêmio, naquela partida. Só que aí alguém teria que sair do time para a entrada do Amuso, Monsalve ou Cristaldo. Kellyzinha, qualquer novidade eu chamo aqui da nossa redação, beleza? Combinadíssimo. Valeu, Brunão. Melhor hoje aqui pro GE. Olha só, pessoal, o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os 2 primeiros jogos do ano, contra a Colômbia e a Argentina, agora em março, pelas eliminatórias da Copa. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, Bento, do Al Nassr, da Arábia Saudita e Ederson, do Manchester City, da Inglaterra. Na defesa, Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, da Inglaterra, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, da França. Murilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra, Wanderson, do Mônaco, da França e Wesley, do Flamengo. Primeira convocação dele, hein? Os meio-campistas são André, do Wolverhampton, da Inglaterra, Bruno Guimarães, do Newcastle, também da Inglaterra, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra, Matheus Cunha, do Wolverhampton, também da Inglaterra, e ele, Neymar, do Santos, de volta à seleção depois de mais de 500 dias. A última vez foi em 2023. No ataque, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton and Hove, da Inglaterra, Rafinha, do Barcelona, da Espanha, Rodrigo, do Real Madrid, também da Espanha, Savinho, do Manchester City, da Inglaterra e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Vamos acompanhar e torcer muito pela nossa seleção brasileira. Terêncio, me refresca a memória agora, por favor, com alguns dados, tá? Quantas vezes um Grenal decidiu um gauchão? 28 no total. O Grêmio levou 15 e o Inter 13. E veja, Kelly, os tricolores vêm superando os colorados nos últimos 6 mata-matas do gauchão. Aliás, quem venceu mais mata-matas no estadual? Os colorados. Em 32 disputas de mata-mata, o Inter levou a melhor em 18. E o Grêmio em 14. O Inter também é quem tem mais títulos. São 45 taças contra 43 do Grêmio. Tá, anotei tudo. Agora, sabia que nos últimos 10 anos nós tivemos Grenais só em 3 finais? Em 2015, 19 e 21. Sabia sim. O que tu não sabe, né? Ô, Sabichão, aproveita e me diz aí umas curiosidades dessas últimas decisões Grenal. Bora! Em 2021, no título do Grêmio, o Edenilson vestia vermelho. Agora veste azul. Aliás, o Edenilson e o Grando são os únicos que estavam naquela final e seguem por aqui. Mais um fato daquela final é que não havia torcedores nas arquibancadas por causa da pandemia. Bah, que coisa boa poder estar de volta, né? Nos 2 jogos das finais, a gente deve ter mais de 100 mil pessoas na Arena e no Beira-Rio. Outra curiosidade, em 2019 o Grêmio teve um goleiro pegador de pênalti. Isso mesmo, o Paulo Vitor pegou 3 cobranças e o time foi campeão. Agora, quem assume esse papel é Thiago Volpi. Ainda sobre goleiros. Em 2015, última vez que o Inter foi campeão sobre o Grêmio, a equipe disputou a final com um goleiro da base. O Alisson era o cara da meta colorada. Agora, a história se repete com o Antony. Boa, Querêncio, muito boa. Última coisa que eu te peço, então, meu amigo. Dicas para driblar o calor. Aprenda com os coleguinhas, Kelly. Ter sempre um lencinho para secar a careca. Improvisar um leque para se abanar. Se a chuva vier, deixa molhar. E a última é essa. Primeiro lugar, água fria, que é para se hidratar. Segundo lugar, um bom chapéu de palha. E em último lugar, vai devagar. Devagar num Grenal, acho que não vai dar. Mas um chapéu de palha? O que tu acha, hein, Querêncio? Acho perfeito, Kelly. Partiu Grenal.